Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Amém? Queridos, eu queria convidá-los a estarem abrindo as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 8. E eu queria dizer que meio que essa mensagem, ela complementa aquilo que nós conversamos hoje de manhã. Nós falamos hoje de manhã sobre, entre outras coisas, entre tantas coisas, nós falamos sobre a importância de Deus reacender a chama de nossos corações, de Deus reacender os nossos chamados. E é sobre isso que eu queria hoje, nessa noite, estar compartilhando com os irmãos. Ou seja, a importância, o tema será a importância de atendermos o chamado do Senhor e a importância da igreja dentro desse contexto. Amém? Nós iremos ler a passagem do capítulo 8, que começa no versículo 26. E eu farei a leitura até o versículo 40. Atos, capítulo 8, de 26 a 40, um texto bem conhecido dos irmãos, acredito eu, que começa e nos diz o seguinte: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: não poderei entender se alguém não me explicar. E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou a Jesus. Seguindo eles, caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar em Cesareia. Deus, foi lida a tua palavra. Agora, Deus, eu te peço que faça como convém, que diminua o homem e o Senhor o faça instrumento nas suas mãos. Eu confesso a Deus da minha limitação, das minhas incapacidades. Confesso a Deus que sou pecador, mas, ó Pai, o teu povo aqui que se reúne, ó Deus, ele é um povo que busca o Senhor. Por isso eu te peço, edifica a tua casa, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Irmãos, pela manhã, deixa eu ver quantos aqui, acho que tem uma meia dúzia que esteve aqui pela manhã comigo, né? Levanta a mão quem esteve aqui pela manhã. Ah, tem mais de meia dúzia, glória a Deus. Pela manhã nós conversamos e falamos
a respeito de algumas coisas baseadas na passagem de Lucas capítulo 24. Aquela famosa caminhada de 2 discípulos para a aldeia de Emaús. E naquela ocasião, eu comentei com os irmãos sobre o enredo principal de toda a Bíblia, da necessidade de nós entendermos a Bíblia como um todo. O próprio Jesus mostra isso quando no caminho para Emaús ele começa a descrever acerca dele mesmo, começando por Moisés, começando pelo Pentateuco, pela Torá. E aí ele vai discorrendo o Antigo Testamento, mostrando que a Bíblia inteira fala de um único personagem. Quem é esse personagem? Jesus Cristo de Nazaré, o Messias. A isso, teologicamente, nós costumamos chamar de metanarrativa das Escrituras, que significa literalmente uma grande narrativa, uma história mais abrangente. Ou seja, há uma estrutura nas Sagradas Escrituras, há uma estrutura na Bíblia que dá sentido a todas as histórias que ali são contadas. Entendam, é como se essa linha de pensamento, essa estrutura de raciocínio, ela desse sentido às pequenas histórias narradas ao longo de todas as Escrituras para contar uma única e maior e grandiosa história, a história do nosso Deus. A grande história de Deus, cujo protagonismo é absoluto nas Escrituras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sobre isso que eu gostaria de continuar a despertar nos irmãos, o interesse de vocês observarem que há uma metanarrativa nas Escrituras, há uma estrutura que abrange todas as Escrituras e fazem com que nós a entendamos melhor e, lógico, entendendo melhor as Escrituras, ela nos capacita a passarmos isso à frente, a ensinarmos melhor a mensagem de Deus, ou seja, a evangelizarmos melhor, a fazer novos discípulos de uma maneira mais operosa, de uma maneira mais eficaz. Amém? Recordando para aqueles que aqui estiveram, mas falando agora para aqueles que não estiveram, pela manhã nós abordamos essa caminhada de Emaús, de Jesus com os discípulos para Emaús. Nós falamos de 6 pontos, 6 tópicos. E naquela ocasião eu virei e falei o seguinte, eu falei, olha, o primeiro ponto que a gente pode destacar nessa passagem é de que Jesus não tem filhos prediletos. Jesus não tem filhos preferidos. E eu falei, quem eram aqueles discípulos? Pastor Isaías, quem eram aqueles discípulos? Tem um que sequer o nome é citado. O outro Cleopas, mas um sequer o nome é citado. E nós poderíamos entender, ao longo do livro de Atos como um todo, que existe um protagonismo talvez de Pedro nos primeiros capítulos, um pouco de João, e depois o protagonismo de Barnabé e Paulo, e até então o restante de quase a maior parte de todo o livro de Atos, o protagonismo de Paulo. Mas, na verdade, não existem protagonistas. O único protagonista é Jesus. E Deus não tem filhos prediletos porque ele vai ao encontro daqueles irmãos, não porque eram Pedro, Paulo, João ou quem quer que seja, não porque eram apóstolos, eram discípulos do Senhor como eu e você. Não é diferente. Olha a metanarrativa aqui presente. Quem é Filipe? Filipe é um diácono. É um daqueles 7 que foram eleitos para a primeira junta diaconal. Mas até então, uma figura aparentemente desconhecida. Não é citado sequer em nenhuma vez nos evangelhos. Ele aparece como uma figura proeminente apenas aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Então nós falávamos pela manhã e existe esse link. Se aqueles discípulos de Emaús eram aparentemente desconhecidos, nós também não vemos um protagonismo claro na vida de Filipe. Jesus, ele caminha ao nosso lado, foi o que nós dissemos hoje de manhã, mesmo quando não percebemos. Os discípulos de Emaús não percebiam Jesus ao lado. Também falamos que Jesus exorta os seus discípulos, biblicamente, não para humilhá-los, pelo contrário, para
para discipliná-los e fazer com que eles cresçam no conhecimento. Jesus também atende ao pedido de discípulos, mesmo quando esses não o reconhecem. Por quê? De manhã nós falamos, Jesus tem um objetivo. Ele quer entrar na tua vida. Ele quer sentar à mesa junto contigo. Ele quer entrar na tua casa. Foi isso que aconteceu com os discípulos de Emaús. E por fim, toda essa jornada culmina num ponto crucial, no ponto onde nós paramos hoje aqui pela manhã. Jesus quer acender a chama do seu coração ou reacender a chama do seu coração para o seu chamado. E eu disse pela manhã, não existe um crente sequer que não tenha sido chamado por Jesus. Não existe um crente que se converteu a Jesus e foi convidado para estar estático num banco de igreja, sem produzir nada, sem produzir ganho de alma, sem produzir frutos. Todos nós fomos chamados para darmos frutos e muitos frutos. Amém? E é sobre um pouco disso que nós queremos conversar. Voltando a essa temática de metanarrativa, você vai perceber que a Bíblia tem isso. E nós precisamos arrepiar quando a gente olha, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o texto nos diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E quando você passa todo o conteúdo da Bíblia e chega lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, está escrito o seguinte, e vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, eis que o mar já não existe. O que isso fala para você, meu irmão? Para mim diz muito claro, grita muito alto aos meus ouvidos, que só existe um autor para as Escrituras, o mesmo que escreveu o início da narrativa e o mesmo que continua no final dessa narração, porque a história é a mesma. Existem outros poréns que a gente poderia estar enumerando aqui. Por exemplo, a Bíblia fala de um primeiro Adão que está lá em Gênesis, mas fala também do segundo Adão. Há toda uma conexão entre as passagens da Bíblia, quer estejam elas no Antigo ou no Novo Testamento. Quando você fala de Josué, o grande general de Israel, Josué é a palavra hebraica para, sabe o quê? Salvador. Josué é sinônimo de Jesus. Jesus e Josué são homônimos. E ele está lá no Antigo Testamento. Se você olhar em Lucas capítulo 24, é o próprio Jesus que está falando isso. Quando nós tratamos hoje pela manhã, nós falamos que em Lucas capítulo 24, Jesus começa a falar sobre ele mesmo a partir de Moisés. Começando por Moisés, falava, discorria acerca do que havia sobre ele nas Escrituras. Mas não só Lucas, João capítulo 5, versículo 39, Jesus exortando, admoestando os fariseus e os escribas, diz assim, examinais as Escrituras, porque julgais teres nela o quê? A vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Essa é a ideia. Lá em João capítulo 5, versículo 46, porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu ao meu respeito. E de fato, Moisés escreveu a respeito de Jesus. Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti e os teus irmãos, no meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Esse é o texto que Pedro vai usar como defesa quando ele está diante do Sinédrio, quando ele está no pórtico de Salomão, no capítulo 3, versículo 22, o mesmo texto de Deuteronômio é citado por Pedro. Números, capítulo 21, fala sobre a serpente de bronze que Moisés levantou no deserto. A serpente de bronze tipifica a crucificação de Cristo. Todos aqueles que eram picados pela serpente, ou seja, todos aqueles que eram picados pelo castigo, eles olhavam, pelo motivo do pecado, eles olhavam para a serpente de bronze e tinha as suas picaduras saradas. Da mesma maneira, todos nós pecadores, ao olharmos para a cruz, temos nossos pecados perdoados. E Levítico vai falar em várias situações, por exemplo, em Levítico 14:13, então imolará o cordeiro no lugar que se imola, oferta pelo pecado e holocausto. Mas, meus irmãos, não tem nada que conecte mais essa metanarrativa do que as genealogias.
Vinícius, você lê as genealogias da Bíblia? Às vezes parece sem sentido você ficar lendo genealogia, né? Uma repetição de nomes, uma repetição, fulano gerou ciclano, que gerou ciclano, que gerou ciclano, e aquilo parece ser uma coisa sem fim, sem propósito, mas tem propósito. As genealogias são para fazer exatamente essa conexão. As genealogias são para ligar pontos. As genealogias é para mostrar a progressão da palavra de Deus e da revelação de Deus. Querem ver? Por exemplo, em Mateus capítulo 1, abre aí por favor, queridos. Mateus capítulo 1. A Bíblia vem falando sobre a genealogia de quem? De Jesus. E vai falando, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí começa por Abraão. Abraão gerou Isaac, e aí vai, e aí chega lá no versículo 5. Salmão gerou, sabe quem? Raabe. Olha a conexão aqui com o livro de Josué. Está falando de Raabe. E Raabe, ela vai falar depois, vai gerar depois a Boaz. Boaz é aquele que se casa com Ruth, outra conexão. E todos esses, tanto a meretriz Raabe como Ruth, aquela que não era do povo de Deus, mas quis acompanhar a sua sogra o tempo todo, todos eles estão conectados à linha genealógica do nosso Salvador. Querem ver mais? Jessé gerou o rei Davi, e aí vai falando, chega no versículo 13, ou versículo 14, Salatiel a Zorobabel. Quem é Zorobabel, queridos? A figura de um grande líder, aquele que retorna do cativeiro da Babilônia e vai ser aquele que vai reconstruir os templos. Entendam, na verdade, todas essas figuras, todas essas genealogias estão ali apenas para mostrar que Deus está presente na história da humanidade. Amém, queridos? Deus está presente na minha e na sua história. Deus está presente na história da igreja. Zorobabel tipifica esse líder que vai reconstruir o templo, que vai reconstruir a religião de Israel. Jesus é o único que pode fazer isso. Jesus é o único. E aí, no final dessa genealogia de Jesus em Mateus, nós lemos o versículo 17. Vou começar no 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. João, né, meu irmão? Seu nome? É João? Gilmar, desculpa. Gilmar, 14, 14 e 14. Por que isso está aqui? É aleatório? 14 é múltiplo de quê, queridos? De 7. E 7 na Bíblia tem uma significação tremenda. É um número completo. É associado à figura de Deus. É como se Deus estivesse falando, olha, nada acontece por acaso. Tudo faz parte de um plano muito maior. Que quem orquestrou? O próprio Deus. Toda essa metanarrativa, todas essas aparentes coincidências, todos esses números, eles são para indicar que Deus tem a história nas suas mãos e nada acontece fora dos seus planos. Amém, queridos? Não é à toa que existe tudo isso. E nesse sentido, eu queria chamar a atenção dos irmãos para o texto que nós acabamos de ler, o quanto ele tem algumas coisas que são semelhantes àquele que nós tratamos pela parte da manhã. Como eu disse, o primeiro ponto eu já disse, Deus não tem filhos prediletos, não tem filhos preferidos, né? Tanto Cleopas como o outro discípulo que nós não sabemos o nome, são pessoas aparentemente até então desconhecidas, assim como Filipe. Então Deus não tem filhos preferidos, está aí já um link nessa história. Mas eu queria chamar mais atenção ainda para um modelo de pregação usado por Filipe. Como que Filipe age? Jesus lá no caminho de Emaús começa por Moisés e discorre através das Escrituras para mostrar que ele estava presente o tempo inteiro. O que Filipe faz?
A mesma coisa. Só que Filipe pega como gancho o texto de Isaías 53, que era o texto que Eunuco vinha lendo. E o texto aqui, em Atos capítulo 8, vai nos dizer exatamente isso. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta. E aí vem Isaías 53. E o eunuco pergunta a Filipe, me explique. Então Filipe explicou, versículo 35. Começando por esta passagem, anunciou-lhes Jesus. Olha a metanarrativa. Olha outra coincidência. Olha outro ponto comum. E aqui cabe um parêntese bem grande. É como se Filipe estivesse repetindo um padrão que fora estipulado pelo próprio Jesus. Mas esse padrão, ou esse modus operandi, esse modelo hermenêutico, esse modelo de interpretação e de exposição das Sagradas Escrituras, embora tenha sido inventado por Jesus, ele foi comunicado pela primeira vez a 2 anônimos no caminho de Emaús. Como será que Filipe ficou sabendo disso? É certo que Jesus ficou cerca de 40 dias entre os discípulos. Muito provavelmente, ele deve ter feito outras exposições semelhantes a essa. Mas o que está registrado é que esse modelo, essa forma de pregar o Evangelho, de anunciar Jesus, foi iniciado por Jesus e depois foi repetido pelos seus apóstolos. E iniciado por Jesus através de 2 anônimos. E o texto vai nos dizer, lá no versículo 35, lá de Lucas 24, nos versículos 30 e pouco, ele vai dizer o seguinte, quando os discípulos reconheceram que era Jesus, o que eles fizeram? Imediatamente, eles voltaram para onde? Para Jerusalém. E chegando lá, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Contaram toda a sua experiência. Eu entendo e acredito que a experiência daqueles irmãos compartilhada ali na igreja do Senhor fez com que, por exemplo, Pedro usasse o mesmo método em Atos capítulo 2, versículo 14 a 36. Com a descida do Espírito Santo, Atos vai nos mostrar Pedro pregando para a multidão. E o que ele faz? Ele começa citando as Escrituras. Ele começa discorrendo acerca das Escrituras, depois você confere lá. E ele vai repetir isso lá no Pórtico de Salomão, como eu disse, em Atos capítulo 3. E vai repetir isso de novo quando ele é arguído diante do Sinédrio. Pensa comigo, queridos. Um pescador semi-analfabeto colocado diante das autoridades religiosas da época, do seu povo, os escribas, os doutores da época, os pós-graduados da época, e ele usa um método, Filipe, um método que Jesus ensinou. Isso não te fala nada? Isso não compunge o seu coração a querer fazer igual? A perceber que existe poder na palavra de Deus, especialmente na forma como você a trata, na forma como você lida com ela? Não apenas isso. Eu queria agora chamar a atenção por um episódio que tem a ver com o texto que nós lemos, Atos capítulo 7. Atos capítulo 7 vai nos contar a história de um outro diácono. Lembra? Foram eleitos 7 diáconos, entre eles Filipe, mas também Estevão. Motivo pelo qual Filipe se encontrava em Samaria quando foi chamado por Jesus para pregar ao eunuco. O texto vai dizer que Estevão, ele pregava poderosamente e ele foi morto, apedrejado por ninguém menos que Saulo, perseguidor da igreja. E naquela ocasião, quando ele é arguído, ele vai usar exatamente o mesmo método usado por Jesus no caminho de Emaús e usado por Filipe nessa passagem que nós acabamos de ler. Ele vai contar a história, a defesa de Estevão, lá no capítulo 7, né? Ele vai contar a partir dali, ele fala assim, Estevão respondeu, varãos, irmãos e pais, ouvis, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, está falando de Gênesis, antes de habitar em Harã,
sai da tua terra e da tua parentela, e por aí vai. Ele vai discorrendo, vai discorrendo, vai discorrendo, da mesma maneira que Jesus fez. Isso é muito mais do que um modelo hermenêutico, queridos. Isso é um modus operandi, isso é uma forma de você evangelizar, de você estudar a palavra de Deus, de você crescer diante da palavra de Deus. E aqui nós chegamos a circunscrever aquilo que eu falei no nosso tema, a importância de você atender o chamado, mas também a importância que a igreja tem nisso tudo. Eu pergunto, será que Filipe estaria usando esse método se ele não tivesse tomado conhecimento desse método através dos irmãos que estavam em Emaús, irmã? Será que Pedro estaria repetindo esse padrão? Como eu disse, é certo que Jesus esteve 40 dias, a gente não sabe o que aconteceu nesses 40 dias. Ele poderia estar ali discipulando, mas o fato é que há a necessidade de perpetuar-se um método, de perpetuar-se uma liturgia, uma forma de adorar a Deus, um culto sendo reproduzido pelos irmãos da maneira como Jesus ensinou. E quem que perpetua esse método, pastor Isaías? Quem que perpetua esse método? A igreja de Deus. Eu, você e todos aqueles que se chamam cristãos têm por obrigação de dar continuidade àquilo que nós chamamos de evangelização, de fazer discípulos. E fazer discípulos, como eu disse hoje de manhã, é muito mais do que apenas verbalizar a palavra, é caminhar ao lado, é ensinar a palavra. Como você vai ensinar se você não aprender? E como você vai aprender se não for ensinado da maneira correta, da maneira bíblica? E a maneira bíblica é essa, queridos. Por isso eu quis chamar a atenção de vocês para a importância da igreja. Filipe utiliza o mesmo método com o eunuco que Jesus utilizou com os irmãos. O mesmo método que Estevão utilizou, o mesmo método que Pedro utilizou, o mesmo método que Paulo também utilizou ao longo da sua caminhada. E as conexões não param por aí, né? Como eu disse, Deus não tem filhos prediletos, essa foi a primeira conexão. Mas o segundo ponto que eu queria chamar a atenção dos irmãos é que, além de Deus não ter filhos prediletos, não ter filhos preferidos, Deus também chama filhos de fora da nação de Israel. Filipe atendeu o seu chamado para fazer cumprir uma profecia acerca do eunuco. Querem ver? Abrem comigo, por favor, em Isaías, capítulo 56. Isaías, capítulo 56. O texto vai dizer, a partir do versículo 3, o seguinte: Não fale o estrangeiro que houver chegado ao Senhor, dizendo: O Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: Eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados: Escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial, um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno. Darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor, que congrega os dispersos de Israel, assim congregarei outros aos que se acham reunidos. Meu irmão e minha irmã, analisa comigo.
você que conhece um pouco das Sagradas Escrituras, pela lei de Israel, pura e simplesmente, teria condições do eunuco participar da congregação de Israel? Olha o que eu estou perguntando. Ele era o quê? Eunuco. Qual é o sinal da aliança no Antigo Testamento? A circuncisão. O eunuco, portanto, era visto como um pária. Nessa época em que Jesus estava presente, nessa época de Filipe, o templo de Herodes, o templo que havia sido construído, o templo de Israel, o templo de Jerusalém, ele era composto de mais do que os átrios que normalmente eram construídos anteriores, mais do que aqueles 3 do tabernáculo. Vocês lembram? Tem o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, e tinha um véu de cima e embaixo, que apenas o sumo sacerdote poderia entrar ali uma vez por ano, e assim mesmo com a cintura amarrada a uma corda, porque se ele morresse diante da glória do Senhor, tinham como puxar sem ter que entrar lá. Existia depois um outro espaço chamado Santo Lugar, onde apenas os sacerdotes poderiam entrar, apenas a tribo de Levi poderia estar, e ao redor, no tabernáculo, havia o átrio, onde todo o povo poderia estar. Em Israel, quando fizeram um novo templo, você tinha o átrio, que eles chamavam o átrio das mulheres. E atrás do átrio das mulheres ainda tinha o átrio dos gentios. Ou seja, um eunuco que sai lá da Etiópia para ir adorar o Senhor em Jerusalém, ele sequer poderia entrar no átrio das mulheres. Ele tinha que ficar no lugar reservado para os gentios. Não poderia entrar ali. Ou seja, ele era uma pessoa desprezível dentro do contexto religioso da época, dentro da igreja de Deus da época. E no entanto, porque Filipe atendeu a um chamado de Deus. E olha, meu irmão, volta aí no texto. Eu esqueci de pedir para você manter o texto aberto, mas eu queria voltar um pouquinho. Atos capítulo 8, versículo 4 até o versículo 8 diz o seguinte: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Depois da perseguição de Estevão, a igreja se espalhou. Num primeiro momento, a igreja queria ficar só ali em Jerusalém, ali que estava a bênção. Converteu 3.000, depois o número subiu para 5.000, era Pedro pregando, o povo recebendo o Espírito Santo. Era uma bênção, não era, irmãos? Quem não queria estar num momento como esse? Deus batizando com fogo o tempo inteiro. Aí vem Saulo, persegue a igreja, Estevão é morto apedrejado e a igreja se dispersa, a igreja se espalha. E o texto vai dizer, a partir do versículo 4, capítulo 8, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, isso era possível, irmãos? O judeu não se dá com o samaritano. Filipe, porque estava cheio do Espírito, o que ele fez? Pregou para samaritano, e olha o que aconteceu. Anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Meu irmão e minha irmã, Filipe era uma bênção, e ele estava no ápice do seu ministério. Ele estava reproduzindo, ele mesmo sendo ali um diácono, mesmo ele sendo aparentemente uma pessoa desconhecida dentro do contexto, não era apóstolo. Deus estava operando poderosamente através da sua vida. Multidões estavam se convertendo. Pessoas estavam louvando, fazendo sinais e prodígios sobre a terra. E de repente, nesse contexto, Deus vira para ele e fala assim: para tudo. Vai lá para o deserto. Sai aqui dos holofotes.
Sai aqui da Riviera espiritual, vai lá para o deserto, para aquele caminho calorento, caminho terrível que liga Jerusalém a Gaza. Vai para lá para pregar para um eunuco. Vamos ser sinceros? Quantos pastores de nossas congregações, daquilo que nós chamamos de cristandade, tem pique, tem disposição para ir pregar, por exemplo, lá no Nepal, na Índia? Não vamos longe, para o sertão. Irmãos, nossa experiência no Comipes relacionada ao sertão tem nos mostrado coisas tremendas. Ao ponto de missionário nosso chegar para anunciar Jesus e falar assim: você conhece Jesus? E eu, nordestino, sertanejo, vira e falei: e ele é candidato a quê? Ele vai concorrer para quê nessa eleição? Tem noção do que é isso, queridos? Nós não estamos falando do outro lado do mundo, não. Nós estamos falando do sertão. Nordestinos aqui no Brasil. Tem pessoas que não conhecem Jesus ali, André. Tem pessoas que não conhecem. E quantos pastores estão dispostos a sair, às vezes, dos grandes centros, numa praia gostosa, bonita, como nós temos aqui, ir para o interior árduo pregar a palavra de Deus, ou um missionário, ou um irmão, qualquer um de nós? Filipe estava no auge, as coisas estavam acontecendo através dele, e Deus fala: larga tudo, porque eu quero que você faça parte de uma profecia, eu quero que você faça parte do cumprimento de uma profecia. O primeiro ponto que eu queria destacar é esse: quem obedece ao chamado do Senhor, quem obedece ao chamado do Senhor, entra para a história como cooperador do Senhor no cumprimento de suas profecias. Amém? Você está disposto a ser um cooperador de Deus no cumprimento das suas profecias? Ouve o chamado do Senhor. Porque aquele que recebe os ensinamentos de Deus não guarda para si, não incha, não insufla, ele transborda. Aqueles que são filhos de Deus também têm que ser irmãos dos outros filhos de Deus, quer sejam irmãos de igreja, quer sejam aqueles irmãos que ainda não foram alcançados pela palavra de Deus. Precisamos ter essa consciência. A missão é de todos, embora cada um tenha um chamado específico. Esse foi o chamado de Filipe. Eu estava falando aqui com a minha esposa sobre o pé de boi aqui, ó, o Vinícius, né? Pé de boi, o cara está aqui, mexe na multimídia, aí vai ali. Pastor Isaías, o senhor tem mais experiência que eu. Quantas pessoas de louvor você ouviu que toca bateria e canta ao mesmo tempo? Hã? Alguém conhece? Eu só conheço ele. Eu nunca vi nenhum cantar e tocar bateria, porque dizem que é meio complicado você manter ritmo aqui e aqui, né? O pé de boi aqui faz isso, ele tem um chamado: me coloca ali. Não vai sair nada. É melhor colocar o bebê que estava aqui. Cadê o nenenzinho? Se colocar o neném, é capaz de fazer coisa melhor do que eu. Eu vi ele com um violãozinho ali, né? Cada um tem um chamado. A missão é de todos. E Filipe estava no auge entre os samaritanos. Mas o texto diz aqui na palavra de Deus, capítulo 8, que tudo o que ele faz é obedecer. Percebam os verbos relacionados com Filipe. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que este se acha deserto. O anjo já preveniu, o negócio lá é tenso. O que ele fez? Ele se levantou e foi, ponto. Ele obedeceu. Depois, quando ele estava lá, ele viu o eunuco. Aí o Espírito vira para Filipe e fala assim: aproxima-te do carro. O que ele faz? Vai correndo. Vai correndo atrás do carro.
disposição de obedecer o chamado de Deus. Uma vida ganha para Cristo vale todo o investimento do mundo. Amém? A gente precisa ter amor pelas almas. A gente precisa ser um imitador de Cristo, assim como Filipe foi. Lembra hoje de manhã, quando eu falei que um dos pontos que a gente observa naquela caminhada de Emaús é que aqueles homens eles estavam como ovelhas perdidas, eles já tinham desistido de tudo, estavam tristes, preocupados, estavam frustrados, tinham uma expectativa a respeito de Jesus que não fora cumprida. Eles abandonaram, eles estavam incrédulos com relação a tudo. E o que Jesus faz? Vai ao encontro deles. O texto diz que Jesus se aproximou e ia com eles. O que Filipe está fazendo aqui, se não repetir as mesmas ações de Jesus? Está vendo aí, Gilmar, a metanarrativa? É coincidência isso, meu irmão? O apelo do eunuco, meus irmãos, é outra coisa que me chama a atenção aqui. O texto diz assim, Filipe perguntou, compreendes o que vens lendo? E aí a resposta é quase que um pedido de socorro. Você consegue ver esse pedido de socorro aqui? Como poderei entender se alguém não me explicar? André, ele estava ali, e o coração devia estar queimando porque era a palavra de Deus. Ele tinha feito uma jornada árdua da Etiópia até a Jerusalém e voltado. E ele estava ali, é um pedido de socorro. Como poderei entender se alguém não me explicar? Nós, queridos, estamos dispostos a ouvir os gritos de socorro da nossa sociedade ao derredor? Aqueles que não têm ouvido falar de Jesus, às vezes é o vizinho que está do outro lado da rua da sua casa, em que às vezes está ali. Tem uma experiência muito interessante de uma colega nossa, lá no sertão, em relação a um sertanejo que ela atendeu e fez algumas extrações, tirou alguns dentes, porque o cara estava morrendo de dor. E essa minha ida agora, eu também tive uma situação parecida com essa. Você vai para o sertão para prestar esse tipo de serviço e vem todo tipo de pessoa. Chegou uma figura lá que você olhava para ele e esse cara tomou uma pinga. Estava escrito. Sabe como? E um desses que era chegado a um goró, um desses que bebia sempre, ele foi numa dessas nossas caravanas, e aí a irmã Glícia, a outra dentista, ela fez algumas extrações, pontualmente nos lugares onde ele estava sofrendo mais, aqueles dentes que estavam gerando maior problema e maior dor para ele. Beleza, ela fez isso na parte da manhã. No outro dia, no culto que a gente fez lá, quem aparece? Um cidadão arrumadinho, todo limpinho, tomado banho. E aí foram lá conversar com ele e tal. Falou, que bom que o senhor tem. Sóbrio. Mas, irmã, sabe por que ele estava, que ele bebia? Quando perguntado, você está sóbrio? Irmão, agora eu larguei a bebida de vez. É mesmo? Que bênção. Vocês tiraram o dente que doía. Eu bebia porque eu sentia tanta dor no dente que a única forma de eu suportar era enchendo a cara. Está entendendo onde eu quero chegar? O que as pessoas às vezes precisam é de uma palavra. Elas estão pedindo socorro, como o eunuco pede socorro. Me explica, que eu preciso entender. E nós fomos chamados para ser esses a explicarem. Não precisa ser teólogo, só precisa aprender na própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela dá um método. A palavra de Deus, ela dá a verdade. A palavra de Deus dá o conteúdo, ela dá o tema. É só nós nos debruçarmos. E quem faz o resto? O próprio Deus, através do Espírito Santo. Amém? Quantos de nós ao redor estão passando por isso? E esse texto nos ensina que nós precisamos ir aonde o pecador está.
Não adianta a gente ficar aqui entre quatro paredes, convidando as pessoas para virem aqui e elas nunca aceitando nossos convites. É preciso sair das quatro paredes e ir aonde o pecador está. Foi isso que Filipe fez, é isso que esse texto me ensina. Mas, em terceiro e último ponto, que eu queria fechar hoje, que é muito importante, não pode deixar passar e nem está nesse texto necessariamente. O texto em si vai falar exatamente do chamado de Filipe, da obra de Filipe na vida do eunuco, mas eu queria chamar a atenção e queria que o irmão fosse lá no capítulo 21 do livro de Atos. Capítulo 21 do livro de Atos. E eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: a igreja estava começando lá no capítulo 2, no capítulo 3 ela é arguída muitas vezes, no capítulo 6 no capítulo 7, vai haver a eleição dos diáconos, e aí vão aparecer pela primeira vez a figura de Estevão e Filipe. Não, perdão, no capítulo 6 é a eleição, no capítulo 5, os irmãos olhem aí. Deixa eu confirmar aqui para não falar bobagem. Capítulo 6 é a instituição dos diáconos. E no capítulo 7, a perseguição por causa da morte de Estevão. Beleza? Quem foi um dos promotores da morte de Estevão? Saulo. Ok? E aí, por causa da morte de Estevão, a igreja é dispersa. E Filipe sai pregando. É, na verdade, o primeiro missionário transcultural que está registrado nas Escrituras é Filipe. Porque o primeiro a pregar fora de Jerusalém. Concorda comigo, pastor Isaías? Foi o primeiro, não foi Paulo não, foi Filipe. Depois de Filipe, o próprio João e Pedro, por causa das coisas que estavam acontecendo através de Filipe. Beleza? Aí, meus irmãos, Paulo se converte. Paulo vira uma bênção. E a narrativa, toda a narração das Escrituras aqui no livro de Atos vai girar em torno de Paulo. E até chegar ao capítulo 21, que é esse que eu pedi para os irmãos estarem aí. E aí, a partir do versículo 7, nós vamos ver o seguinte: quando quem está falando isso aqui é Lucas, o escritor tanto do livro de Lucas, quanto do Evangelho de Lucas, quanto do livro de Atos. E aí Lucas vai dizer assim: quando e ele está se referindo a ele e a Paulo em uma de suas viagens, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passamos um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. Volta lá em Atos 8, o livro que nós lemos. Versículo 40, o texto que nós lemos. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar aonde? Cesareia. Ele foi disperso, esteve em Samaria, foi uau em Samaria, aconteceu grandes milagres através dele em Samaria, depois ele foi para o deserto, dali ele foi arrebatado para Azoto e continuou o seu ministério até Cesareia. Amém? Ficou claro isso? Agora lá no capítulo 21. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 diáconos que haviam sido eleitos, ficamos com ele. Olha o milagre, Gilmar. Paulo, o perseguidor da igreja, agora é acolhido por Filipe, um dos refugiados da perseguição, um dos perseguidos, aquele que fugiu da presença de Paulo. Agora ele acolhe aquele que outrora fora seu perseguidor. Irmão, só Deus pode fazer umas coisas como essa. Só Jesus pode trabalhar os nossos corações, os corações dos homens, para se aceitarem, para compartilhar uma mesma irmandade, cujo único Pai é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas o que eu queria falar para vocês vai além disso. É o que continua sendo escrito lá no versículo 9 do capítulo 21. Tinha
este, Filipe, o quê? 4 filhas donzelas que profetizavam. Meu irmão, quando você atende ao chamado de Deus, você abençoa a igreja, você abençoa os perdidos, você abençoa a si mesmo, mas você abençoa a sua família. Esse homem atendeu o chamado de Deus e tinha uma família abençoada aos pés do Senhor. Tinha uma família acolhedora. As suas filhas profetizavam. Que bênção! Que bênção! Ter uma vida atendendo ao chamado do Senhor. Por isso eu quero chegar ao final dessa palavra de hoje, falando para você, meu irmão, e para você, minha irmã. Atenda ao chamado do Senhor na sua vida. Ah, mas eu não sei qual é. Tem um. Entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti e em secreto pergunta ao teu pai, que em secreto vai te responder. Você tem um chamado. Você não foi chamado apenas para esquentar banco de igreja. Deus tem um chamado para você. E para finalizar essa mensagem, eu queria contar um episódio, uma história verídica. A história de um missionário chamado Alexander Duff. Alexander Duff era um escocês. Deus o chamou e o levou para evangelizar a Índia. E ele fez isso em 1830. Ele chegou à Índia em 1830, quando tinha ali seus 24 anos aproximadamente. Em 1830 ele fez e exerceu um ministério, construiu bases, ajudou a construir hospitais, escolas, através do seu trabalho missionário, e passou ali, e ficou ali até aproximadamente 1860, ou seja, cerca de 30 anos de missões, 30 anos de ministério, atendendo ao chamado de Deus. Já velho, ele retorna à sua casa, à sua cidade natal, e retorna à sua igreja. E um belo dia ele é chamado para pregar, e ele prega. E ao final do sermão ele faz um apelo, especialmente aos jovens daquela igreja. A igreja estava cheia de jovens. E ele vira para os jovens e fala assim: vocês precisam ir para o campo missionário. E ele faz um apelo para que missionários se levantassem naquele local. E o apelo dele cai no vazio. Ninguém levanta, Gilmar. Ninguém se levanta. Meio que tomado por emoção daquela história, daquela situação, ele tem um problema, tem uma taquicardia, tem um problema no coração, uma dor no peito, e ele cai. E havia um médico na igreja. Esse médico vem socorrê-lo e levam ele para um local onde o deitam, e assim que ele recobra um pouco o seu fôlego, ele faz menção em voltar para o púlpito. Não, o senhor precisa descansar. Não, eu quero voltar para o púlpito. Eu preciso falar mais alguma coisa para o povo de Deus, para essa congregação. E ele diz o seguinte, o discurso dele foi registrado: se a rainha da Escócia vos convocasse para ir a qualquer lugar do mundo numa missão diplomática, iríeis com orgulho. O Rei dos Reis, aquele que deu sua vida por nós, vos convoca para atenderes o seu chamado e não quereis ir. Pois irei eu, já velho e doente. Não poderei fazer muita coisa, mas pelo menos morrerei às margens do rio Ganges, e os indianos saberão que alguém os amou e se dispôs a levar-lhes as boas novas do Evangelho. Quando ele terminou esse discurso, jovens se levantaram e aceitaram o chamado e abraçaram a causa. Foram enviados à Índia e a outros locais, e aquela igreja se tornou uma igreja missionária desde aquele dia.
é importante, é crucial que nós reacendamos os nossos corações aos nossos chamados e façamos aquilo que Deus nos manda fazer, que é pregar o Evangelho e ir ao encontro de uma alma que seja, para resgatá-la do fogo do inferno. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos dê essa pronta disposição que Filipe teve dentro desse contexto. Amém?